Vamos lá agora, nós estamos no capítulo 5, planejar é preciso, parte 1. Por que parte 1? Porque nesse capítulo eu coloco 12 passos para você ter o melhor planejamento, um planejamento mais eficaz para você conseguir os resultados extraordinários. Então eu dividi, a primeira aula a gente vai falar de 6 passos, depois na parte 2 mais 6 passos. O primeiro passo para você ter um planejamento eficaz é você... Está aqui na página 40, é você fazer a projeção do tempo. Projete o tempo. O que é projetar o tempo? É você entender que quando você se imagina daqui a 1, 2, 5, 10 anos, você precisa ter detalhes de como você vai estar. Com quem você vai estar, onde você vai estar, como você vai estar. Esta projeção é como se você chegasse num terreno e já olhasse aquele terreno e você enxerga o que ninguém consegue enxergar, sua casa. E você começa a entender onde é que vai ficar a sala, onde é que vai ficar o quarto. Você vai no detalhe de saber que tipo de móvel você vai ter, que cor de parede vai estar, onde o quadro vai estar, os móveis e as cores. Então você consegue enxergar o que ninguém consegue enxergar. Isso você tem que fazer com a sua vida. Tentar projetar onde você precisa chegar e com quem você precisa chegar, porque sabendo onde você vai chegar, o caminho fica mais fácil, você consegue encontrar mais solução para isso, e sua mente vai trabalhar para você chegar onde você quer chegar. E aí, eu coloquei um exemplo aqui que você pode iniciar a sua projeção dizendo o seguinte, ó: eu estarei trabalhando coloca o local, morando na cidade, coloca a cidade que você pretende morar, escreve com quem você vai estar morando, em quantos anos. E para isso vou começar a realizar o seguinte cronograma de ação. O cronograma é bem simples, você precisa saber o que você vai ter que fazer, a sua tarefa, iniciar em, terminar em e o resultado que você precisa. Equivale a dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo. Eu estarei trabalhando em uma grande empresa de marketing de relacionamento, morando na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, com minha querida esposa em 5 anos. Nota, é muito importante você ter noção da realidade. Não adianta eu falar que eu quero morar em Orlando em uma semana e mandar o meu cérebro trabalhar para isso. O importante é você... No segundo passo a gente fala de entender a situação atual, que vai te fortalecer esta projeção. Mas aí eu tenho que saber o seguinte, para conseguir esse meu objetivo, essa minha projeção, o que eu preciso fazer a partir de agora? Então, por exemplo, se eu quero ser um grande líder na indústria de empresas de venda direta, eu preciso estar numa empresa. Então, a primeira coisa, se eu não estou, é entrar. Ah, não, eu já estou. Então, eu quero ser um líder e eu preciso seguir o treinamento para poder ser um grande líder. Então eu preciso participar de reuniões, eu preciso ver como os líderes trabalham, eu preciso me empenhar. Então você vai colocando as tarefas, mas as tarefas precisam ser específicas. Bom, segundo passo, é entender a situação atual. O que é entender a situação atual? É você ser muito mais realista do que você simplesmente acreditar que você vai chegar. Mas tome cuidado, quando a gente pede para entender a relação atual, muita gente confunde de ser realista a pessimista. Ah, o Brasil está em crise, vai ser difícil, estou sendo realista. Não, não é isso que eu estou falando. Ser realista é você entender o seu mercado, conversar com o maior número de pessoas, entender onde é a maior dificuldade, onde é a maior facilidade, entender como é que você se encaixa nisso. Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, eu vou entender a situação atual. Liga a televisão e vê uma enxurrada de notícia. Abre o jornal e vê uma enxurrada de notícia. Todas notícias negativas. Então você fala, já entendi a situação atual. Não é o momento para começar. Não é essa a situação atual. A situação atual é como é que eu posso, neste momento, tirar o melhor benefício. Depois, o terceiro passo, fazer uma autoavaliação. Isso é muito importante. Não para o Jacobelli, não para o seu marido, sua mulher, sua esposa, não para o seu filho, seu líder, nada disso. Isso é importante para você, somente para você. Entender a situação atual é você fazer perguntas e responder. Aqui tem um exemplo, tá? Na página 42,
onde você vai marcar de 0 a 5, onde 0 não sei nada, 5 sei muito dessas tarefas. Por exemplo, fazer uma ligação e agendar visita. Ah, eu sei fazer? Então é 5. Não, não sei fazer, é chato, não sei nem como abordar, 0. Porque a partir do momento que você deu 0, você vai trabalhar para responder esse gap de competência. Então você tem um gap de competência que você precisa alcançar. Por exemplo, eu preciso dar palestras, reuniões e treinamento. Ah, eu sei muito bem fazer isso, então é 5. Ah, eu sei mais ou menos 3. Então, se é 3 você precisa chegar no 5, você precisa melhorar. Esse diagnóstico faz parte do terceiro passo para você fazer o planejamento. Você não vai conseguir chegar onde você quer chegar se você não sabe onde você está, como você está. Quarto passo. Compartilhe seu diagnóstico. Muito provavelmente, nós, nesse diagnóstico, a gente é bonzinho com a gente mesmo. Então a gente acha que sabe, porque a gente tem vergonha, medo, até uma questão de estima para falar, eu sei fazer isso, eu faço isso muito bem. O fato de você compartilhar o diagnóstico com pessoas que você confia e que vai falar a verdade, não é para você compartilhar o diagnóstico com quem você sabe que vai te agradar, não é para te agradar, é para a pessoa ser sincera, fala assim, olha, vem cá, você colocou aqui que você sabe liderar equipe. Você não sabe liderar a equipe. E ó, eu vou te mostrar. E conta fatos. Não é para você brigar com a pessoa. Não, eu sei, aí fica aquela discussão. É para você compartilhar o seu diagnóstico para ver se faz sentido o que você acha e o que as pessoas acham. Muitas vezes, o que a gente entende como expert, as pessoas ainda acham que a gente tem dificuldade. E o contrário também é verdadeiro, mas é importante que você compartilhe com quem vai falar a verdade, com quem te ama, com quem gosta de você, com quem quer ver você bem. Terceiro, o quinto passo é seja conciso, ou seja, como é que você vai fazer para transformar o amanhã de uma maneira concisa, né? Listando as ações, sendo o mais pragmático possível e não apenas viajando numa situação, eu vou porque eu vou e porque vai dar tudo dar certo. Não, a gente está falando aqui de passos, a gente está falando aqui de um método. Ser conciso, depois que você sabe para onde você quer ir e onde você está, é muito importante. Sexto passo é você precisa detalhar. O que é detalhar? É você ser mais específico possível. Por exemplo, aqui eu conto assim, olha que interessante, eu falo assim, por exemplo, se você planejou voltar a estudar, primeiro pesquise o curso, a escola, considere ter o dinheiro ou crédito para pagá-lo, fazer a matrícula, dedicar-se às aulas, etc. O que acontece é que quando a gente não detalha, a gente deixa passar muitas coisas. E aí nós chamamos isso de ponto cego. A gente não está conseguindo enxergar alguns pontos que são importantes. Então, se eu não tenho dinheiro e nem crédito para estudar e eu quero estudar numa escola particular, começa a ficar difícil. Você precisa detalhar isso. Então é uma dificuldade, eu não tenho dinheiro nem crédito. Como é que eu faço para resolver essa situação? Ou eu vou para uma escola pública, ou eu tenho que achar maneiras de conseguir dinheiro ou crédito. Quando você especifica isso, detalhando, para entrar numa faculdade eu preciso primeiro fazer matrícula. Não adianta eu achar que eu vou entrar se eu não fizer matrícula. Para entrar numa faculdade pública eu preciso estudar, me dedicar e assim você vai detalhando. O detalhe é muito importante que você escreva, porque aí dá visibilidade no seu planejamento. Muita gente erra porque faz planejamento genérico, muito amplo. Quanto mais detalhado for o seu planejamento, onde você quer chegar, com quem você quer chegar, por que você quer chegar, o porquê é um motivo muito importante para você não desistir na primeira dificuldade. Portanto, esses são os 6 primeiros passos. As pessoas até me perguntam, por que você não aprofunda mais esse assunto? Como a gente tem um limite de aulas aqui, de 10 minutos no máximo cada aula, e a gente já está chegando no final desta aula, eu estou pensando em fazer um curso, como eu já havia dito em outras ocasiões, um curso muito mais detalhado, específico, e aí sim a gente aprofunda o detalhamento do planejamento, bem como outras coisas que vão ajudar pessoas a conquistarem ou realizarem os seus objetivos. Parte do planejamento é apenas o início da sua jornada, mas sem esse planejamento a gente fica perdido, a gente não sabe para onde a gente quer ir. E quando a gente tem um planejamento, a gente consegue fazer rotas de fuga quando aquele planejamento não dá certo, tá legal? Então eu te aguardo na próxima aula.
Planejar é preciso, parte 2, onde a gente vai discutir os outros 6 passos. Vou recapitular. Primeiro passo, projete seu tempo. Tem um exercício aqui para te apoiar. Segundo passo, entenda a sua situação atual. Terceiro, faça uma autoavaliação sincera e honesta. Tem um exercício para te ajudar. Quarto, compartilhe o seu diagnóstico com quem você ama, com quem não vai só te elogiar, com quem vai apontar se você fez o diagnóstico correto. Quinto, seja conciso. Quanto mais prático você for, melhor vai ser o seu planejamento. 6, detalhe o seu planejamento. Para você dar um primeiro passo, o que você precisa fazer? Para você alcançar aquele objetivo, fragmente todos os passos até você identificar cada um deles. Quanto mais detalhe, melhor, tá bom? A gente se vê daqui a pouco na próxima aula. Um grande beijo!